Bom dia, professores e professoras. Bem-vindas ao nosso horário de estudo, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho algumas plataformas digitais de ensino e aprendizagem da matemática. Tudo bem, meninas? Bom dia, meninas, meninos. Sejam muito bem-vindos ao nosso horário de estudos e que vocês aproveitem muito. Bom dia. Vamos lá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso horário de estudo com essa citação: reescreva-se, republique-se, reinvente-se e transforme-se na melhor edição feita de você. Essa citação foi escrita por Fernanda Mello. Não vamos esquecer dos nossos combinados para as nossas reuniões online, tá bom? Então, aqui no chat, postem apenas comentários relacionados às atividades propostas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida pedagógica, vocês podem utilizar o estacionamento de dúvidas pedagógico e colocar lá no formulário a sua dúvida referente a qualquer situação nesse período de atividades escolares não presenciais. Dúvidas pedagógicas, tá? Se vocês tiverem sugestões ou críticas, vocês podem encaminhar no formulário de avaliação da nossa formação de hoje. E os materiais da formação de hoje estão disponíveis para download nesse link aí. Todos esses links que estão aparecendo na tela para você também estão escritos aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar lá, tá bom? A apresentação ainda não está disponível, mas ficará disponível daqui a pouquinho. Os objetivos de hoje são refletir sobre o ensino e aprendizagem com base na resolução de problemas e refletir sobre o uso de metodologias ativas relacionadas à unidade temática números e operações do campo multiplicativo. Então, como é um horário de estudo, as nossas atividades serão voltadas para a matemática, mas basicamente o que a gente conversa em matemática dá para generalizar em outras áreas do conhecimento, em outras disciplinas também, tá bom? Quais serão as atividades que nós realizaremos nesse horário de estudo hoje? Então, nós vamos começar, como sempre, com o nosso acolhimento, depois faremos uma análise do EMAI, passaremos para estudar as plataformas digitais de matemática e terminamos com o nosso fechamento. Para o acolhimento de hoje, eu vou chamar aqui a Luciana. Pois é ela que vai trabalhar com vocês essa atividade, tá bom? Até mais, Lu. Então, para o nosso acolhimento de hoje, vamos precisar de uma folhinha de papel. A minha é de 10 por 10. Basta que ela seja quadrada, tá certo? E uma tesoura. Vamos buscar? Enquanto isso, eu vou colocar para vocês um vídeo que vai mostrar como vocês vão transformar essa folhinha em uma linda borboleta. Vamos lá?
Pronto, agora a borboleta ficou pronta. E aí, vocês curtiram? Gostaram do resultado? Nós escolhemos a borboleta porque ela é considerada o símbolo da transformação, da felicidade, da beleza, da inconstância, da efemeridade, da natureza e da renovação. E nesse momento em que a gente vive, nós estamos em constante transformação. Um dia nunca é igual ao outro e nunca mais vai ser como era antes. Então, quisemos usar a borboleta para simbolizar esse momento em que a gente vive. E agora eu passo a palavra para a Juliana, que vai iniciar a atividade 2. É com você, Ju. Tá. Lu, eu só vou trocar a telinha, tá? Vou colocar a minha aqui e aí eu vou trocar. É melhor. Tudo bem. Então, agora nós vamos para a nossa segunda atividade do horário de estudo. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós selecionamos aqui no quadro de habilidades prioritárias do segundo bimestre, proposto pela SEDUC, uma habilidade de matemática para trabalhar hoje com vocês. Então, também baseado no estudo que fizemos no outro horário de estudo, junto com o professor Ivan, sobre a resolução de problemas no campo multiplicativo, nós trouxemos, então, a habilidade de terceiro ano de matemática número 7, que é resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Bom, aí nós fomos vasculhar lá o material que a gente tem de terceiro ano disponível para os nossos alunos, que é o EMAI, o Ler e Escrever, né? Que o novo livro é Ler e Escrever e o EMAI junto, então o EMAI e o material do Aprender Sempre. E localizamos uma atividade que parte dela trabalha com essa habilidade. Uma não, duas, tá? E aí, vamos mostrar aqui para vocês. Nós localizamos a atividade 11.2 do EMAI, em que diz, resolva os problemas abaixo. Depois, compare sua resolução com a de um colega.
São 6 situações problema, vou mostrar aqui para vocês. E a primeira situação problema é: Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Bom, como que funciona? Qual seria a intervenção do professor e como que a gente realizaria essa atividade lá no presencial? Então, o professor faria a leitura de cada situação problema, ou não, depende de como está indo a sala, e os alunos, nesse espaço embaixo de cada situação problema, eles resolvem utilizando as suas próprias estratégias, tá? A atividade 11.1, que a gente não colocou aí, é uma atividade de estudo das regularidades de dobro e triplo. Então, tem uma tabela, e lá na tabela ele coloca assim, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. E aí a criança vai completando a tabela com o dobro do número da primeira coluna e a mesma coisa para o triplo. No caso, a gente não selecionou essa atividade, mas eu preciso dizer para vocês, porque os outros problemas propostos na atividade 11.2 trazem o termo dobro e triplo, que foi trabalhado na atividade anterior, tá? Então, nós temos a atividade 11.2 com 6 situações problema do campo multiplicativo para o aluno resolver, e depois da resolução desse problema, ele tem que comparar com um colega. E a professora vai fazer a socialização das diferentes estratégias lá na lousa, tá? Na atividade 11.3, que também é uma continuação da atividade 11.2, ela inicia com: Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. Lembra lá do problema A do Jorge, que tinha as caixas e as moedas? Então, aqui mostra que o Jorge desenhou, né, as suas caixas e as suas moedas para representar o seu total. E aí cabe dizer que nós fizemos uma pequena modificação nessa atividade, porque no livro ela está com um equívoco, né? Então, a primeira caixinha, o primeiro desenhinho aí tem 5 moedinhas lá no livro, as outras têm 6 moedinhas. Então, nós fizemos essa adaptação para ficar de forma correta. Então, se vocês forem aplicar a atividade conforme está lá no livro, peça para que os alunos risquem uma moedinha de cada uma das caixinhas, da 2, 3, 4, 5, 6, da sexta caixinha, porque tem uma moedinha a mais, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema. Isso a gente resolve facinho. Então, Jorge fez um desenho para representar as suas caixas e moedas. Então, ele fez 6 caixas com 5 moedinhas em cada um. Porém, ele também aprendeu outro jeito de representar essa situação. Ele coloca o 6, o vezes, e o 5 igual a 30. Nesse momento, a professora vai conversar com os alunos e pensar junto com eles o que significa cada número escrito por Jorge. Então, a professora vai explorar lá na sala o que significa o número 6, o que tem, aonde está o 6 no desenho, nessa primeira estratégia que o Jorge utilizou. O que significa o 6? O que significa o 5? Aonde está o 5 representado na estratégia, na primeira estratégia do Jorge? E aonde está representado o 30? E aí ela vai colocar lá junto com os alunos, vai instruir os alunos e chegar à conclusão de que 6 é a quantidade de caixas, 5 é a quantidade de moedas por caixa e 30 é o total de moedas. E na pergunta B, ela vai ter que responder o que representa o sinal X. E os alunos vão chegar à conclusão de que X é vezes, é multiplicação, certo? Na segunda parte da atividade, então, depois de sistematizar com os alunos de que é possível escrever uma adição de parcelas iguais numa forma multiplicativa, então a gente vai retomar os outros problemas propostos lá na atividade 11.2 e verificar qual é a melhor multiplicação para cada uma daquelas situações. Veja bem, nós estamos falando do início do ensino, do trabalho da multiplicação no terceiro ano, tá? Então, se a gente voltar lá na nossa habilidade,
a habilidade ela comenta exatamente assim: o aluno tem que resolver problemas de multiplicação com significado de adição de parcelas iguais. Então, provavelmente, quando o aluno resolve essa do Jorge, ele vai colocar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 6 vezes ele vai repetir o número 5. E aí ele vai somar 5 e 5, 10, mais 5, 15, e assim vai indo até chegar no número 30. Ou ele vai desenhar as 6 caixinhas e contar todas as moedinhas, chegando à conclusão do 30. Essa é a ideia de multiplicação. Então, quando a gente fala da diferença entre ideias aditivas e ideias de multiplicação, é basicamente essa. Quando eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Desculpem. O raciocínio da adição envolve as relações entre partes e o todo. Então, significa que a gente junta várias partes para encontrar o todo, ou subtrai uma parte do todo para encontrar outra parte, certo? Na multiplicação, é uma ideia diferente. Ela envolve relações fixas entre variáveis, ou seja, então, se eu tenho uma quantidade e uma grandeza, eu tenho que buscar um valor numa variável para corresponder a um valor em outra variável, certo? Então, o raciocínio multiplicativo é aquele em que eu junto várias parcelas iguais, né? Então, quando o nosso aluno faz 5 mais 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 5, ele tem que perceber essa constância dessa variável. Olha, o 5 repete 6 vezes, né? Então, eu vou colocar 6 vezes o número 5. Não precisa ficar fazendo 5, 5, 5, 5, 5, porque se o 5 repetir 10 vezes, eu vou ter que colocar 5, 5, 5, até chegar na vez 10, né? Então, a ideia dessa atividade é sistematizar isso, é entender que não é só adicionando, mas quanto mais vezes você coloca o número 5, você vai aumentando a quantidade de variáveis lá. Ai, será que eu me fiz entender? Bom, deixa eu ver. Acho que sim. Muito bem. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Então, a partir dessas atividades que eu apresentei para vocês, eu quero que vocês reflitam sobre algumas questões, registrando as suas conclusões aí no chat, tá bom? Então, a gente vai deixar 6 minutinhos para vocês escreverem as suas conclusões sobre quais os conhecimentos que os estudantes precisam ter para realizar essas atividades que eu mostrei para vocês no EMAI. O que o aluno precisa saber para poder realizar essas atividades? Como que a gente planejaria a aplicação dessas duas atividades de forma não presencial? E quais orientações que a gente não pode esquecer de mandar para os nossos alunos quando a gente mandar essa atividade de forma não presencial? Tudo bem? Vamos ver se está tudo bem? Ok, então. Vamos lá? 6 minutos para vocês, então.
Muito bem, professores. Eu estava dando uma olhada aqui nos comentários que vocês colocaram. Primeiro, eu gostaria de dizer que não tem música na hora do tempo, porque a gente ainda não aprendeu como fazer isso sem pegar os outros sons aqui do nosso ambiente, mas nós estamos a caminho de entender isso, tá? Outra coisa, uma dica que a gente vai dar para vocês é que sempre que possível acompanhem a nossa formação a partir de um notebook ou de um tablet, que fica mais confortável para vocês digitarem as suas interações nos comentários. Acaba que, às vezes, por conta da pressa e por o celular ter uma tela muito pequenininha, a gente digita só uma palavra e aí fica um pouquinho fora de contexto e seria legal que ficasse mais legal, seria melhor que ficasse mais legal para a gente poder projetar aqui. As contribuições de vocês são sempre muito valiosas para a gente, tá bom? Pode pôr, Lu, que você tinha posto e eu falei outra coisa. A professora Rose, ela colocou o que os alunos precisam saber para resolver essas atividades. Então, eles precisam conhecer a adição e variadas estratégias para a resolução de problemas. Muito bem. Então, para que os alunos consigam resolver essas situações propostas pelo EMAI, eles precisam saber a adição, né? E eles podem utilizar qualquer estratégia que eles tenham para resolver esses problemas. Que mais? Professora Silvana, ter noção de adição, e a gente pode aplicar as atividades através de videoaulas, orientar com explicações orais pela rede social, a qual usamos para comunicação com eles durante essa situação. Muito bem. A maioria de vocês, a gente tem percebido pelos nossos acompanhamentos com os coordenadores, pelas nossas navegações nas redes sociais, a gente percebe que vocês se utilizam bastante de videoaulas e áudios para explicar o conteúdo para os alunos, né? E muito bem. Professora Jaqueline, precisa ter o conhecimento de adição de parcelas. O professor pode dar uma videoaula e orientar para que os alunos leiam o problema com atenção. Muito bem. Então, a multiplicação, ela até tem um pouquinho da ideia de adição, mas ela não é adição, tá? Para chegar na multiplicação, é importante que os alunos entendam que é a repetição de uma variável, né? Então, eu vou sempre repetir 5, 5, 5, 5, 5. Eu vou juntar tudo isso, né? É o início da multiplicação, mas ela é uma variável que ela se repete. Então, se ele tivesse mais uma caixa lá, o Jorge, ele colocaria mais 5. Se ele tivesse outra, mais 5, e assim vai indo, tá bom? Tem mais algum, Lu? E tem um que eu vou colocar, da professora Conceição. Ela colocou: em primeiro lugar, devemos conhecer o nível de conhecimento do aluno, quais são seus conhecimentos prévios. Enviar um áudio pelo WhatsApp explicando como deve ser feita essa atividade. Muito bem, professora. Então é isso mesmo. Independente, a gente precisa conhecer o que já sabem os nossos alunos, né? Então, a gente aplicaria a atividade 11.2, talvez até como uma exploração do conhecimento prévio do aluno, qual é a estratégia que ele utiliza para resolver esse problema, para depois conseguir sistematizar lá a questão da multiplicação na atividade 11.3. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, então, uma colinha que a gente fez. Então, quais os conhecimentos que os alunos precisam ter para resolver essas atividades? Eles precisam saber ler e entender as situações problema, conhecer estratégias de cálculo de adição, tá? E o dobro e triplo, porque não é só o probleminha A, né? Tem B, eu sei que fala sobre dobro e triplo. Então, se a professora não trabalhou lá a atividade 11.1 e cair direto na 11.2, que já não é o adequado, ele não souber o que é dobro e triplo, ele não vai conseguir resolver os outros probleminhas que não sejam A. As estratégias de cálculo que vocês falaram, então, saber a adição, né, realizar adições, e ler e entender as situações problema, que se o aluno não souber ler, ele ainda não tiver chegado no nível de
alfabético, não souber ler, outra pessoa pode ler por ele, mas ele tem que entender as situações do problema. E aí a gente volta um pouco naquela conversa do professor Ivan há 3 semanas atrás, tá? Como que a gente pode adaptar essa atividade para o contexto de atividades não presenciais? Então, nós elaboramos aqui uma sugestão num formato muito parecido com o que a gente tem visto nas aulas que vocês aplicam com os alunos, que é a utilização do WhatsApp, certo? Então, como que aconteceria? A professora, numa conversa de WhatsApp, encaminharia lá para que os alunos realizem a atividade. Então, ela vai escrever, pode falar, e aí fica a critério de cada um. Aqui é só um exemplo, porque áudio não ia ficar bom na apresentação. Então, hoje eu vou pedir que vocês realizem a atividade 11.2 do EMAI, resolvam apenas a primeira situação, do melhor jeito que vocês conseguirem, e me mandem uma foto com a sua estratégia. Amanhã a gente conversa sobre cada uma delas. É muito importante aqui alguns itens que estão colocados nesse balãozinho, tá? A professora orientou o que é para fazer, então ela deu a comanda da atividade, localizou a atividade no material que provavelmente eles têm lá em casa, né? Que já é o EMAI, que eles foram na escola pegar tudo bonitinho, deu o prazo para eles realizarem a atividade. Veja bem, isso é muito importante. Ela contextualizou tudo para que o aluno possa resolver a atividade. Então, ela mandou, no caso aqui, ela mandou uma foto, mas ela pode mandar o arquivo, muitos de vocês mandam o arquivo da atividade, ou nem precisaria, porque ela já colocou lá em cima 11.2 do livro do EMAI, tá bom? E aí os alunos começaram a mandar resposta. Então, o primeiro aluno aí colocou as 6 caixinhas com 5 moedinhas, 30 moedas, mandou a fotinho. O outro aluno fez uma adição das parcelas, chegou até o resultado de 30 moedas. E aí ela vai, então, dar a devolutiva. Vocês entenderam que é só somar a quantidade de moedas em cada uma das caixas para obter o valor total. Agora, vamos olhar a primeira parte da atividade 11.3 do EMAI e responder as questões. Depois que vocês pensarem sobre o assunto, podem me mandar as respostas por aqui. E aí a gente está trabalhando no contexto que todas as crianças da turma, elas sabem ler, né? Elas não precisam de um áudio, mas isso vai variar de cada turma. Isso aqui é só uma situação, um exemplo de como poderia acontecer via WhatsApp. Então, a primeira parte, que é a atividade 1, eu quero saber o que significa cada número escrito pelo Jorge e o que representa o sinal X. A professora dá uma complementada lá na pergunta. Então, na primeira pergunta, o que significa o número 6 e o número 5? E os alunos vão respondendo que 6 é o número de caixas e 5 é o número de moedas. Vai ser muito bom se eles não errarem nada, né? Mas se eles errarem, vocês vão dando a devolutiva para cada um. Muito bem, vocês estão muito espertos. E na segunda pergunta, o que significa o sinal X? Aí eles vão dizer que é vezes. E aí a professora propõe, então, uma pequena complementação dessa atividade, pelo WhatsApp mesmo. Então, estou muito contente com o aprendizado de vocês. Entenderam que a gente pode escrever uma adição de várias parcelas iguais, utilizando a multiplicação. Então, vamos treinar? Qual a multiplicação que a gente pode escrever para essas adições? Então, ela colocou 3 exemplos para ver se os alunos treinam aí. Ela poderia ter mandado um arquivo, mandado uma outra atividade, pedido fotos, e assim vai indo. Mas o que ela queria era verificar se os alunos compreenderam mesmo que dá para escrever uma multiplicação a partir de uma soma de parcelas iguais. Então, ela propôs aí e os alunos responderam A, B e C, cada uma, certo? Tá. Muito bem, então. Desculpa, deu uma tremidinha na minha internet. A ideia de trabalhar, então, as atividades do EMAI de forma remota, que a gente pode perceber que algumas das intervenções feitas de forma presencial também dá para fazer de forma não presencial.
mas a gente também pode utilizar outras ferramentas para trabalhar a mesma habilidade, como algumas dispostas nas plataformas digitais, tá? E aí eu vou chamar a Mônica, que vai começar a trabalhar isso com vocês, tá bom? Então, passo a palavra. Obrigada, Ju. Então, nós vamos tratar agora da atividade 3, falando exatamente das plataformas digitais e, em especial, a Dragon Learn, né? Hoje nós vamos usar a Dragon Learn. Eu vou colocar para vocês que as plataformas digitais, elas fazem parte, inclusive, das metodologias ativas, que são hoje muito essenciais para esse nosso trabalho à distância. Elas são consideradas um novo conceito de trabalho, viabilizando, né, e valorizando efetivamente a participação das crianças dentro dessa construção de conhecimento e desenvolvendo suas competências e possibilitando, logicamente, dentro do tempo de cada um, do estilo que cada um pode aprender e de uma forma de experimentação diferente. Isso pode acontecer dentro e fora de sala de aula. Dentro de sala de aula também é importante trabalharmos com as metodologias ativas, principalmente porque hoje nós, professores, somos os mediadores de conhecimento e não os detentores do saber completamente, né? Então, nós temos que ser inspiradores, temos que proporcionar uma maneira do aluno incorporar esse mundo digital de formas lúdicas, né? E é uma aprendizagem, a metodologia ativa, ela parte do princípio de uma aprendizagem baseada em projetos, por pares, por problemas, resolução de problemas e pensar brincando, e da paixão, que é o interesse, o significado dessa ação, né, desenvolvida. Nós podemos chamar dos 4 P's, né? É o projeto, os pares, os problemas e a paixão, né? O pensar brincando, tá? Então, partindo deste princípio, nós vamos utilizar a plataforma Dragon Learn para despertar o interesse de vocês. Vamos ver, vou criar aqui um desafio, né? Uma resolução de problemas e vamos trabalhar no pensar brincando, na paixão, no interesse. A nossa atividade está voltada para a habilidade colocada em questão pela Juliana, que é do 3º ano de matemática e é a 07, tá? Que é resolver os problemas e elaborar problemas de multiplicação com o significado de adição de parcelas iguais. Então, nós vamos lá na plataforma, no 3º ano, e vamos olhar lá, números e multiplicação e divisão. Vamos acessar. Nós temos dois jogos ali propostos. Vamos entrar em grafia de números, tá? E vamos desafiar vocês com os objetos semelhantes. Escreva através da adição e da multiplicação. Talvez alguns de vocês já tenham até participado, desenvolvido com seus alunos essa atividade, mas vale a pena rever e vamos analisar um pouquinho, discutir um pouquinho o papel do jogo, da plataforma. Vamos ver. Vamos iniciar e a proposta é: quantas patas têm as aranhas? Nossos alunos precisam ali pensar no desafio. Quantas patas têm as aranhas? Nós temos alunos muito rapidinhos que não vão olhar o desenho, vão descartar o desenho e vão colocar o seu resultado. Será que ele vai acertar ou não? Será que ele pode se confundir?
Opa! Ele não acertou. Sendo assim, nós precisamos utilizar a imagem, né? Então, nós temos lá a aranha. Ele precisa contar quantas patinhas tem as aranhas. Olha lá, muito bem. Ele contou e nós temos 8 patas. Uma aranha tem 8 patas. Mas eu quero saber 2 aranhas. Quantas patinhas aqui ela tem? Vamos contar de novo. Eu tenho 16 patas, mas a minha imagem reproduz 3 aranhas. Vamos ver quantas patas eu tenho agora. Isso, eu preciso contar. Então, pensando inclusive no que o professor Ivan falou na aula anterior sobre resolução de problemas, muitas vezes eu preciso do desenho e da imagem para refletir sobre a situação problema. Neste caso, o desenho faz a diferença. Então, ele percebeu que ele tem quantas patas? 24. Quantas vezes nós vamos adicionar esse 8? Vamos ver lá. 1, 2, 3. 3 vezes. Então, é preciso adicionar 8 vezes. 8, pegar 3 vezes o 8. Vamos escrever agora no uso da multiplicação. 8 vezes 3, eu tenho, então, 24. Muito bem. Sendo assim, o jogo, ele tem um papel muito importante. Ele faz parte hoje do recurso didático, um recurso pedagógico na sala de aula. Mas ele não deixa de ter um papel sociocultural, né? Potencializa os valores, potencializa a questão do respeito, né? Porque o jogo propõe o quê, gente? Uma competição. As crianças adoram jogar, né? Eu estou desafiando para ver o quanto eles já sabem, o quanto eles precisam saber, né? Sendo assim, nós vamos fazer o seguinte, partindo do princípio de que a situação proposta de jogo, ela precisa ser concreta. Ela parte da situação concreta, que leva a agir, a pensar, a experimentar, né? Descobrir o desafio que está por trás disso, né? E mergulhar, logicamente, no seu abstrato, na situação abstrata. Muitas vezes, a gente pensa que a participação do aluno no jogo, ela vai ser, como que eu posso colocar para vocês? Apenas superficial. Mas ela é muito mais do que isso. Vocês perceberam lá, no joguinho, nós precisamos ter que refletir. Nós temos uma situação para usar o raciocínio, uma situação significativa. Eu preciso entender o porquê que eu quero chegar nesse número, né? Então, eu vou compreendendo, eu vou reelaborando os meus saberes e vou me superando a cada jogada. Vocês estão vendo aí, a cada erro eu tenho que repensar, a cada acerto eu avanço. Muitas vezes, nós precisamos considerar no jogo as discussões, a resolução de uma situação, problema, que está ligada dentro do contexto, né? E utilizar a abstração, que é o que a gente está fazendo agora com as rodas da bicicleta, né? Optar pelo jogo, gente, para nós é muito prazeroso. Mas para isso, nós professores devemos levar em conta algumas situações. Primeiro, definir
exatamente qual o conteúdo será trabalhado. Foi isso que nós fizemos agora. Relacionamos a situação da habilidade de multiplicação e adição de parcelas iguais, né? Como também pensar na habilidade que vamos trabalhar, selecionar a habilidade, pensar no planejamento desta ação, né, com o objetivo que será proposto pelo jogo, para que o aluno não jogue simplesmente por jogar, para que o aluno não seja como que eu posso colocar para vocês? Não apenas como um mero jogo, e sim que seja significativo, que proporcione prazer, que proporcione interesse, que estimule esta construção da habilidade e o desenvolvimento operatório, que no caso nós estamos propondo. É relevante pensar no prazer, no estímulo, né? Porque o jogo, ele é para isso. O jogo é isto, né? Eu considerei 5 questões muito importantes para que o jogo mostre suas vantagens. Eu vou socializar com vocês. A primeira é a competição. Obviamente que precisa ser bem administrada e controlada pelos professores para que não fuja do objetivo, né? É uma competição, por quê? Porque todos, como eu disse anteriormente, o jogo propõe o ganhar, um desafio, né? O jogo também, ele tem uma forma mais fácil de nós avaliarmos e percebermos as dificuldades dos alunos, verificando o que eu preciso retomar, o que eu preciso ressaltar como importante, o que eu vou precisar questionar sobre o assunto colocado em questão. Por esse motivo também, uma terceira vantagem, é muito bom perceber que os alunos não têm medo de errar. O erro dentro do jogo, ele possibilita ao próprio aluno, e vocês viram aí que nós erramos, né? Nossos alunos erraram aí. O erro, ele é tratado como algo natural. Não tem uma questão de, nossa, errei, né? Meu Deus, a professora vai comer minha alma. Não é assim. O jogo possibilita rever as suas ações sem medo de errar, né? Eles interagem com esse medo, passando e se reinventando. Nós temos também uma outra vantagem com o jogo, e é a mudança do comportamento, das atitudes. Porque as crianças se tornam muito mais interativas. Eles questionam mais, eles perguntam mais, eles discutem as regras, eles ficam mais autônomos em suas posições, né? E dificilmente, essa é uma vantagem também proposta pelo jogo, e dificilmente eles perdem o interesse. Mas, para que isso aconteça, é muito importante que nós, professores, consideremos o jogo que vamos colocar em questão. Como assim? Nós temos que pensar. Não pode ser um jogo fácil demais. Colocar os nossos alunos, medir o conhecimento deles por baixo, nivelá-los por baixo. Também não pode ser um jogo difícil demais, que vai impedir que desafie, que não tenha interesse, não cause, não desperte um interesse. É importante que a gente, professor, estude o jogo antes, que a gente jogue o jogo de fato e reflita quais seriam as possíveis estratégias que essas crianças colocariam aqui, neste jogo, para que a gente possa planejar
as melhores intervenções e de uma forma mais adequada, certo? Então, através da jogada, da plataforma que nós trouxemos para vocês, agora eu vou pedir para vocês que me ajudem numa reflexão aqui. Por favor, Lu, você pode colocar a nossa reflexão? Eu vou dar para vocês 6 minutinhos para que a gente possa pensar agora, né, nos conhecimentos que os nossos alunos precisam ter para realizar essa atividade, a atividade do jogo, que vocês viram aí da plataforma que nós jogamos, com a aranha, com a letra da música, né? Com os lápis. Como que a atividade da plataforma ela vai poder potencializar o aprendizado da habilidade, que volto lá a dizer, resolver e elaborar problemas com a adição de parcelas iguais. E terceiro, como que a proposta de realização de um jogo pode beneficiar o aprendizado dos alunos na matemática. Meninos e meninas, vocês têm 6 minutos para nos ajudar, tá bom? Vão escrevendo aí que eu quero ver vocês agora pondo a mão na massa. Metodologias ativas. Ponham a mão na massa. Reflitam.
Muito bem. Eu vi que nós temos muitas participações no chat. Como de costume, eu vou ressaltar que é muito importante a participação de vocês e que vocês contribuem muito. É super interessante vê-los nos contribuir conosco, né? Postar os seus comentários fortalece, amplia e acho que deixa a nossa formação muito mais ativa, sabe? Muito legal, muito obrigada mesmo. Vamos lá, tem algum que vocês, meninas? Isso. A Rita Andréia, ela coloca que as imagens sempre ajudam a elaborar estratégias para a contagem. Trabalhando o lúdico, as crianças aprendem brincando. Isso mesmo, Pro. É bem por aí. A gente parte que o lúdico faz com que as crianças, né, permita que eles possam ter interesse. Será que a gente tem mais algum comentário? A Sueli coloca que conhecendo e explorando os conhecimentos prévios, poderemos avançar nas atividades. Isso mesmo. Lembrem-se que as perguntas foram referentes ao conhecimento dos nossos alunos para essa situação. Pensamos também no que potencializa a habilidade e qual seria o benefício do jogo. Vamos lá, gente. Vamos ver mais uma resposta, então, meninas. Temos aí mais uma resposta? Lu? Lu? Oi? A Angelita. Ah, que legal. A Angelita mostra que as atividades lúdicas, juntamente com as explicações da professora, ajudará as crianças a realizar as atividades. Isso, muito bem. A Silvana, ela escreve que o jogo estimula a aprendizagem, os conhecimentos prévios, contribui para o bom desempenho no raciocínio e a potencialização da atividade torna mais fácil e tem como fixar o conteúdo da habilidade. Que legal, professora Silvana, muito obrigada pela sua contribuição. A Maris, ela escreve aqui o seguinte: os estudantes precisam ter conhecimento da leitura, do uso da ferramenta, da leitura das imagens. Muito bem. Ah, tem mais da professora Maris? A continuação. O conhecimento de que insetos da mesma espécie possuem mesma quantidade de patas, dos números naturais, das contagens dos itens na tela. Puxa, que interessante, Pro. É muito legal a sua contribuição e fortalece o nosso estudo aqui, viu? Muito obrigada a todos, que o nosso chat está bombando. Eu adoro ver a devolutiva de vocês. Vamos lá, eu trouxe uma apresentaçãozinha prévia realmente das nossas respostas. Para os conhecimentos, nós precisamos de verdade 2 momentos aqui. Eles precisam só dos conhecimentos matemáticos? Não, né? Nesta situação, nós temos conhecimentos matemáticos em jogo e nós temos conhecimentos tecnológicos. Gostei? Vamos lá. Os conhecimentos matemáticos que a gente vai explorar aqui dentro dos jogos, sem dúvida nenhuma, é ler e entender as situações, problemas, e com certeza eles precisam ter estratégias de cálculo, adição e multiplicação. E vocês perceberam que aquele aluno que não tem a estratégia de cálculo
automaticamente vai precisar contar. Então, ele vai precisar da imagem, como eu expliquei a vocês, para contribuir em sua estratégia, tá? Vamos lá. Aqui também nós temos os conhecimentos tecnológicos, que automaticamente, nessa condição, os nossos alunos precisam saber. Eles precisam acessar a plataforma, sendo assim, precisam ter já anteriormente trabalhado com a plataforma, estudado o caminho de acesso, né? Onde entrar, como entrar, selecionar o jogo, né? Aqui, à distância, nós estamos dando a orientação a eles qual jogo acessar. Lá no presencial, o professor vai levar em sua sala, né? E vai mostrar, olha, entrem em tal jogo. Então, eles precisam saber selecionar qual o jogo, registrar os resultados. Por quê? Nós temos na plataforma Dragon Learning jogos que nós precisaremos arrastar com o mouse. Então, uma outra situação, eles precisam saber operar o mouse, né? Onde pegar, como segurar aquele ícone e trazer para determinado lugar. Eles também vão poder entender que registrar os resultados, eles precisam clicar nos resultados. Ou, às vezes, escrever os resultados, né? Vamos lá. Diferenciar números e letras. Então, eles também vão precisar saber quais números e letras colocar, porque nós temos crianças no 3º ano que ainda estão nessa situação, saindo, como que a gente poderia dizer aqui, que eu posso colocar para vocês, em transição, né? E que precisa de saber diferenciar letras de números. Muito bem, vamos para a segunda resposta. O que é que a plataforma, ou como a plataforma, ela potencializa a aprendizagem da habilidade? Obviamente que vocês colocaram lá, né, sem dúvida nenhuma, mas nós trouxemos aqui uma reflexão. Porque a plataforma, ela vai proporcionar, ela vai dar um momento de reflexão sobre a adição das parcelas iguais, uma vez que a criança erra, que ela comete um equívoco, que ela põe o resultado errado, ela tem como, e vocês viram ali na volta da atividade, que ela vai refletir sobre o como adicionar as parcelas iguais. A plataforma também propõe o desafio da habilidade. Qual era o desafio da habilidade? Resolver os problemas de parcelas iguais, né? Um exercício sobre os conhecimentos adquiridos. E nós estamos falando aqui justamente da resolução de problemas. Não é o exercício por treino, é o exercício pelo desafio, para pôr em xeque os conhecimentos que as crianças já têm. E é óbvio que a plataforma, ela precisa despertar o interesse desta situação de aprendizagem. Como eu disse a vocês, eu não posso pôr um jogo simplesmente por ser um jogo. Hoje nós vamos usar a plataforma Dragon Learning e cada um vai fazer o jogo que quiser. Não, não é jogar por jogar, né? Nós já falamos, precisamos planejar tudo isso. E na nossa terceira resposta, nós trouxemos aqui uma colinha para vocês. Como que a proposta de um jogo, ela pode beneficiar o aprendizado de matemática? E muitos de vocês colocaram aí que através do lúdico vai despertar o interesse, e é isso mesmo. O jogo, como um recurso didático, ele propõe
a resolução de problemas e provoca no aluno o interesse, o prazer por aquela situação. Ele permite um avanço, uma reconstrução. Ele dá chances do aluno revisar aquilo que ele já sabe, aquilo que ele precisa melhorar também, né? Meninas e meninos, eu acredito que com essa proposta, né, vocês possam desafiar mais seus alunos através dos jogos, das nossas plataformas digitais. Nós traremos futuramente a Matific para a gente trabalhar um pouquinho e desenvolver algumas atividades com ela também, né? Nós temos outras plataformas e acho que é muito interessante nesse momento, como metodologias ativas, uma vez que nós, dentro de sala de aula, não temos como trabalhar essas metodologias, podemos explorá-las de forma diferente à distância. Espero ter contribuído com vocês, espero que vocês possam ter compreendido a minha colocação sobre os jogos e passo a palavra agora para a Juliana, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, professores. Nós ainda temos um tempinho na TPC e aí a gente gostaria de relembrar com vocês algumas questões no encaminhamento de atividades no período não presencial, certo? Nós mostramos aqui algumas sugestões e a gente sabe que vocês estão fazendo ótimas atividades com os alunos, né? Nós temos acompanhado de verdade, junto com os PCs, algumas atividades de vocês, estamos vendo nas redes sociais, muitos de vocês utilizam outros aplicativos, não só o WhatsApp, como o Google Classroom, o próprio Microsoft Teams. Alguns de vocês conseguem até aplicar aulas online com os alunos. O uso das plataformas digitais de matemática, e não só para matemática, elas têm que ser, como a Mônica falou, de forma planejada. Então, não é só ir acessando a Matific ou a Dragon Learn, ou agora nós temos a nova plataforma Mangarrai, para ir fazendo os joguinhos. Assim como não é só dar o livro do EMAI, a criança fazer todas as atividades e te entregar na hora que voltarem. Então, vocês precisam considerar os elementos essenciais propostos lá no documento orientador da secretaria para a elaboração de planos de aula. Provavelmente, os seus coordenadores já te passaram esses elementos essenciais e que tem a ver com a contextualização da aula, o encaminhamento das comandas, a forma como você vai avaliar, para quem é essa atividade, quais os objetivos você quer atingir, tudo isso na ordem correta, não a que eu falei, tá? E então, usem e abusem das plataformas digitais. A professora Rose está perguntando como os alunos podem acessar a plataforma Dragon Learn. Mônica. Mônica tá... Isso. Desculpa, tava... Vamos lá. A plataforma Dragon Learn, nós até colocamos aí para saber mais, então é dragonlearn.com.br. Os nossos alunos, ele tem acesso na plataforma através do usuário, onde ele vai colocar o RA sem zero. Mônica, você quer que a gente mostre o acesso, como que é? A Lu pode ir mostrando? Pode ser, né? Acho que as meninas, acho que é bom para que os professores acompanhem, né? Achei interessante. Lu. Então, nós vamos acessar pela plataforma dragonlearn.com.br. Nós temos que entrar para o uso, eu vou falar para o uso do professor e para o uso do aluno. Tudo bem? Então, vamos lá. Para o uso do professor, nós temos lá o e-mail do professor,
Hoje a plataforma está liberada com o e-mail do professor, tem que ser o @professor, e a senha é a data de nascimento do professor. Então, olha só, dragonlearn.com.br, lá em cima você entra com o @professor e a senha é a data de nascimento. Como a Luciana já tem, acho que no começo eu comentei com todos, a Luciana ela já tem a plataforma com o e-mail anterior e também já tem uma senha gravada. Então, por esse motivo, ela está entrando com o e-mail Gmail e com a senha que ela já tinha anteriormente. Então, vocês podem acessar a plataforma, professores, com o e-mail que vocês já tinham, uma vez que vocês já tinham esse acesso, tá? Se não, dessa maneira que eu expliquei agora, com o e-mail de professor e a data de nascimento. Para o aluno, nós podemos acessar da seguinte maneira: o usuário, o login, ele faz através do RA, sem zero à esquerda e com o registro do SP, tá? E depois a senha, ele vai colocar lá a data de nascimento, os 8 dígitos sem nada, sem risquinho, sem tracinho, sem nenhuma outra adição de nada, tá? Só números, tá bom? Então, o acesso do aluno é com o RA e a data de nascimento. A nossa plataforma está aí, então. Nós temos as turmas que nós ativamos. Vamos falar um pouquinho dessa plataforma. Nós temos as turmas em que nós cadastramos os nossos alunos. A turma da Luciana, por exemplo, é uma turma de 5º ano. No seu lado esquerdo aqui da tela, ele traz, no lado esquerdo de quem vê a tela, nós temos lá números e quantidades, frações, porque nós estamos nos eixos, trabalhando os eixos, tá? Nós temos lá geometria, sobe um pouquinho mais a tela, Luciana, que assim eles podem ver. Olha lá, análise de informação, tá? Nós temos, cada acesso que nós podemos entrar, então, análise de informação, são as tabelas e os gráficos. Aí eu vou ter os joguinhos. Então, tabela de introdução, gráficos, vamos jogar um pouquinho, então. Tabela de introdução, olha só, preencha a tabela. Vamos começar com este jogo, vamos ver se vocês conseguem observar aqui alguma novidade, ter mais interesse. Como eu disse, eu vou despertar o interesse de vocês, né? Então, vamos lá. Preencha a lacuna na tabela. Preencha a tabela com as notas de várias disciplinas que o João estudou durante o ano. Em matemática, ele recebeu 48 notas, 10. 14 notas, 6. E 4 notas, 4. Em português, olha lá, então tá mostrando 48, 10, 14, 6 e 4 notas, 4. Em português, ele conseguiu obter 33 notas, 10. 38 notas, 6. Não tem. Quem coloca? O aluno. Então, ele tem que digitar lá. Muito bem, né? Vamos ver aqui essa outra tabela. E assim, nós vamos despertando o interesse para que ele possa querer jogar mais, né? O jogo não pode ser
como eu disse, nem fácil demais e nem difícil demais, tá? Tudo tem que ter o seu meio termo, né? Porque nós estamos desafiando os alunos através dos conhecimentos que eles já têm e propondo que, através desses conhecimentos, eles possam ampliá-los, né? Nesse exercício aqui, nessa lacuna que é necessário preencher, o Paulo fez um salto em distância de 255 centímetros e em alturas de 105... Lu, é que o zoinho da Pro tá meio difícil aqui. É isso? É 105 ou 10,5? Ai, obrigada, amor, que eu não estou enxergando nada. 105 centímetros. Igor fez um salto em distância de 302 centímetros e em altura de 107. Sérgio fez um salto em distância de 276 centímetros e em altura de 94 centímetros. Alexandre fez um salto em distância de 296 centímetros e em altura de 98 centímetros. Vamos olhar lá o que está precisando completar a tabela. Vamos lá. Então, 255, falta colocar os saltos em altura. De quem? Do Paulo. E assim a gente vai completando a tabela. Eu acredito, meninas, Lu, eu acho que tá bom, porque a gente só está fazendo aqui uma mostragem do acesso à tabela, do acesso à plataforma, né? E eu acho que ficou interessante para a professora, eu já pude ver aqui que a professora Rose já viu, já até anotou aqui, que o acesso do professor é através do e-mail e a senha é a data de nascimento. Muito obrigada, Pro, é isso mesmo. E também o acesso do aluno é com o seu RA, isso, sem o 0 à esquerda e 100 pontos, e a senha é a data de nascimento também. Muito legal. Obrigada, Pro Rose, e acho que eu já respondi a sua pergunta, né? Obrigada mesmo. Então, está aí, mais uma vez, Juliana. Legal, Mônica. Eu acho interessante a gente ressaltar também que não é só o uso das plataformas digitais que fazem com que o aluno desperte o interesse por jogos. Você pode propor outras situações de jogos de matemática sem utilizar o computador, né? Então, lá no não presencial, por exemplo, você pode mandar que os alunos façam um jogo da memória ou um jogo de contagem, contar tampinhas ou contar os números de um baralho e somar, por exemplo. São jogos, são atividades lúdicas que, bem planejadas, podem ajudar a gente no ensino da matemática, né? Mesmo de forma não presencial. Exatamente, Juliana. Nós, inclusive, e o professor pode criar estes jogos também, né? Pode, além do planejamento, ele pode criar jogos que estejam à disposição dos alunos, né? Assim como nós fizemos para que eles soubessem e aprendessem a elaborar um jogo, né? Isso Exatamente. Também é muito interessante, é um novo desafio, né, pessoal? Agora é o momento de promoção do nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, tem um vídeo... Tem um vídeo com dicas sobre como elaborar um jogo em PowerPoint. Nós utilizamos lá algum conceito de alfabetização, mas vocês podem usar de matemática, é só seguir os passos e fica bem legal também, certo? Hoje nós estamos bastante adiantadas com o assunto, por isso que a gente quis retomar um pouquinho sobre a questão dos elementos essenciais num planejamento, principalmente agora no período de atividades não presenciais, unindo isso ao uso de atividades mais lúdicas, das plataformas digitais e dos jogos no ensino da matemática. Pode falar, Mônica.
Eu queria falar que eu vi aqui no comentário do chat, a professora Letícia está perguntando que não foi o RA e a senha. O RA está na. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder da seguinte maneira: o RA do aluno é aquele número cheio de zeros aqui inicialmente e que vai trazer o aluno na matrícula, né? Então a gente tem que olhar lá, por exemplo, na sede, tá? Confirmar o número dele na secretaria da escola. E a senha é a data de nascimento. O RA também não pode esquecer que tem que pôr o SP, tá bom, gente? Põe o número, tira os zeros anteriores, né, os zeros da esquerda, e coloca SP, tá bom? Isso. No centro de mídias, durante o planejamento do segundo bimestre, ou seja, lá no começo de junho, a gente teve várias conversas com os responsáveis das plataformas Dragon Learn e Matific, inclusive até algumas formações ensinando a utilizar essas plataformas. Procurem no YouTube do Centro de Mídias São Paulo, anos iniciais, que vocês vão achar essas conversas por lá e que ensinam essas formas de entrar, a forma de acessar e como explorar a plataforma. Os professores também estão perguntando qual o canal. O canal que eu me referi, que tem dicas, é o nosso canal. Então, olha aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, vocês vão ver a minha fotinho, certo? E vocês clicam na minha fotinho e mandam se inscrever. Tá escrito meu nome, mas o canal é da Diretoria Centro, da equipe de anos iniciais, tá bom? A Letícia está dizendo de novo, mas os alunos não entraram com a RA data de nascimento. Letícia, possivelmente esses alunos já tenham um outro cadastro. Assim como a Luciana entrou com o Gmail dela, eles devem ter um outro cadastro que já gera uma senha anterior. Então, hoje, eles estão liberados para acessar das duas maneiras. Nós temos lá no Centro de Mídias o tutorial, também muito detalhado, que mostra passo a passo de como acessar a plataforma. Tá? Eu sugiro e indico a vocês que tenham acesso para que vocês possam calmamente testar. Mesmo assim, me coloco à disposição para a gente, se tivermos mais dúvidas, e irmos trabalhando em conjunto, tá bom? Gente, mais uma coisinha. A Pro Lucimara, ela falou, basta ativarmos a senha do aluno na sede e seguirmos em diante. Clicarmos no Matific e pôr o aluno dentro da nossa sala de aula no Matific. Isso é no Matific. No Dragon Learn é um pouquinho diferente. Né? Nós não temos como ficar explicando um por um aqui nessa reunião. Então, nós vamos solicitar que vocês nos encaminhem as dúvidas via estacionamento de dúvidas pedagógicas ou encaminhando para o nosso e-mail institucional, que está lá no final da pauta que os coordenadores encaminharam para vocês, essas dúvidas que a gente vai respondendo, como que vocês podem ver o RA do aluno, como que eles estão colocados na Dragon Learn ou na Matific, tá bom? Isso mesmo. Então, a Lucimara está dizendo que tem como adicionar os alunos, mas eles também já foram adicionados. Aí, vocês mandam para a gente que a gente vai solucionando cada uma das dúvidas, certo? Só para dar mais um esclarecimento, Ju. A plataforma Matific, ela tem esse diferencial da Dragon Learn. Na Dragon Learn, quando você, professor, acessa, você cria a sua turma. Então, você vai pondo os nomes lá na sua turma. Com isso, gera senha, tá? Então, pode ser... esse era um processo anterior, né? Mas que também está valendo ainda. Então, assim, pode ser que gere um conflito, tá bom? Então, nós precisamos que vocês mandem para a gente todas essas nossas
essas dúvidas de vocês e a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Isso, porque cada caso é um caso, né? Às vezes você está fazendo de uma forma diferente, ou você não entendeu direitinho, do jeitinho que a gente falou aqui, ficou um pouco confuso, não tem problema. Vai chamando, vai mandando um e-mail para a gente que a gente vai respondendo devagar e ajudando vocês a acessarem essas plataformas. Tem todos os tutoriais lá no canal do Centro de Mídias pelo YouTube. Então, o canal do Centro de Mídias é CMSP. No YouTube, você coloca isso, já vai aparecer a lista de todos os canais. O nosso canal é Juliana Nadeu, que está colocado aqui embaixo. Só vocês se inscreverem e vocês vão receber todas as nossas atualizações, certo? Mas é importante, de novo, ressaltar que não é só com as plataformas digitais que você pode trabalhar esse contexto de metodologia ativa com a resolução de problemas. Vocês podem propor outras atividades para os alunos de forma não presencial. Só não esqueçam de contextualizar muito bem quando mandarem para eles, certo? Lembrem-se. O Victor está lembrando aqui no chat. Mandem no estacionamento de dúvidas, tá bom? Então, mandem no nosso estacionamento de dúvidas. Olha só, pessoal, lembrem-se que metodologias ativas, elas partem de projetos, elas partem de desafios propostos com resolução de problemas, né? E pode ser realizado de maneiras diferentes, de formas diferentes, de variedades, né? A gente precisa propor não só as plataformas. Vou voltar a falar o que a Juliana colocou agora. Criem, pensem, e olha que vocês estão fazendo muito disso. Vocês estão de parabéns. Parabéns, vocês estão se superando. Nós estamos extremamente, assim, maravilhados pelo trabalho de vocês, professores, com as aulas, com os vídeos, com o uso das ferramentas digitais. Isso tem sido muito bacana. Vocês estão de parabéns, merecido. Muito bem. Então, para finalizar, então nós colocamos aqui, lá na pauta também tem o para saber mais. Então, se vocês quiserem compreender um pouco mais sobre campo multiplicativo, resolução de problemas e uso de jogos no ensino da matemática, temos aí essas bibliografias do livro Educação Matemática, Conversas com Professores dos Anos Iniciais, certo? Lu, pode passar, por favor? Avaliem a nossa formação de hoje pelo formulário que está disponível o link aqui, ó. Opa! Na descrição do vídeo, tá bom? Tem 3 links, aonde vocês podem pegar o material para download, avaliar a formação e o estacionamento de dúvidas pedagógicas. Nós percebemos que vocês estão com bastante dúvidas nas plataformas, postem lá as dúvidas que a gente vai respondendo ao longo da semana como fazer. Inclusive, uma professora disse aqui que se for muito complicado, os alunos não vão querer entrar. Mas aí você não precisa usar só a plataforma digital para ensinar matemática com jogos. Você pode propor jogos sem usar as plataformas digitais, tá bom? Quem sabe mais para frente nós trazemos algumas sugestões. Pode ir, Lu. Fica então uma citação aí do Rubem Alves, tá? Para vocês. A alma é uma borboleta. Foi o nosso tema de hoje, a borboleta, tá? A alma é uma borboleta. Há um instante em que uma voz nos diz que chegou o momento de uma grande metamorfose. Rubem Alves. Algumas pessoas, né, já fizeram as suas mudanças ou ainda estão por fazer, mas a nossa alma, então, é uma borboleta. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que nós tenhamos demonstrado um pouquinho sobre o uso, então, de atividades, o uso de atividades mais lúdicas no ensino da matemática e que podem ser utilizadas em todas as outras disciplinas, certo? Meninas?
eu quero agradecer a participação de todos e dizer que estamos à disposição. Vamos procurar responder todas as dúvidas lá no estacionamento, tá? Mandem, não fiquem com dúvidas, questionem mesmo, é importante. De antemão, nós estamos nos colocando à disposição, então perguntem. É isso. Muito obrigada pela participação de todos. Lu? E só para lembrar que aqui embaixo na descrição tem o link para o estacionamento de dúvidas, assim como tem o link para avaliação dessa nossa formação de hoje, e também tem o link para consultar os materiais desta formação, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final Até de semana. A próxima semana nós não vamos ter, só na outra, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. A todos. Vou fazer um coraçãozinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.